boa noite. Chegou o final do ano e com ele o tão esperado 13º salário dos trabalhadores brasileiros. Obrigatório desde 1962, ele foi criado para evitar o endividamento e ajudar a quitar os gastos obrigatórios que vêm em janeiro. Em resumo, não é uma gratificação, um abono, nem um presente embalado com fitas douradas pelo Papai Noel. Mas as dívidas acumuladas durante o ano, muitas contas e o salário abocanhado pelo aumento da inflação fazem com que este dinheiro vire sinônimo de alívio e fartura. A escolha acaba sendo celebrar o Natal, estourar champanhe do Réveillon e deixar para depois o IPVA, o IPTU, a matrícula e o material escolar. E aí, tudo é parcelado para ser pago nos próximos meses. E assim, com o ano novo, uma nova bola de neve de dívidas. O Opinião Pernambuco de hoje vai conversar sobre como melhor utilizar o 13º salário. Para isso, convidamos Leandro Trajano, personal financeiro, César Falcão, criador do blog poupeme.com e Léo Cantarelli, consultor e educador financeiro. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número de WhatsApp. Anote aí, 819-8830-7098. Não se esqueça de colocar seu nome e localidade onde reside no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite para estar aqui hoje falando desse 13º, não tão polêmico. E eu vou começar por César. 13º é, abre aspas, uma grande mentira, é puro papel canetado, fecha aspas. Isso tem lá no poupeme.com. Como é isso, César? Mesmo. Bem, essa é uma opinião pessoal, tá? Pode existir opiniões diferentes. Mas a minha lógica é que nós brasileiros, a gente pensa, fala e escreve salário do ponto de vista mensal. Mas essa é uma lógica de Brasil. Eu acompanho muito esporte, por exemplo. Então, quando a gente vai ver, Neymar fechou o salário dele com o Paris Saint-Germain. Você vê que o salário é anual. Sim. O jogador tal da NBA fechou o salário com o time dele, o salário é anual. E aqui no Brasil o salário também é anual. Tanto é que na nossa declaração de imposto de renda com a própria Receita Federal, que a gente tem que fazer todo março para abril de cada ano, a gente tem que declarar a nossa renda anual. A gente não declara renda mensal. Então, do meu ponto de vista, o 13º nada mais é do que um dinheiro que você deveria estar recebendo em 12 parcelas e está recebendo em 13 parcelas. E é melhor receber em menos parcelas do que em mais parcelas. Então, não existe um 13º salário, né? Agora... dinheiro é fruto de trabalho também. Sim. Então, se não do seu próprio, é fruto do trabalho de alguém. Apesar de a gente ter algumas regalias e pessoas talvez deitadas aí em berço esplêndido, mas dinheiro é fruto de trabalho. Então, o dinheiro não aparece do nada. É fruto do seu trabalho. Então, se você trabalhou, você tem direito a receber em 12 vezes, mas por lei, pela canetada, a gente é obrigado a receber em 13 vezes. Tem uma questão também, né, Leandro, das semanas, que, por exemplo, eu estava vendo, fevereiro tem 28 dias e você ganha o mesmo salário que ganha no outro mês, que tem 31 dias. Então, é como se sobrassem, no fim, essas 4 semanas, que, no fim, é pago como 13º. Tem essa outra teoria também, né, de por que não existe 13º. É verdade, é uma coisa assim, foi criado no Brasil, foi instituído ali mais ou menos na década de 60, né? E que está presente em vários países e tem muito disso que o César falou, a questão da visão do que você vai fazer. A cultura nos Estados Unidos e vários países da Europa já é de se beneficiar, de bonificar as pessoas por meritocracia. Então é tipo uma PL, uma PR, né? Uma participação no resultado, uma participação no lucro, mas não tem a cultura do 13º. Sim, não é obrigatório, né? Não é, por lei, que em Portugal já começou na década de 70 e vários países da América do Sul têm. Não é? Então, é uma cultura que vai muito de país a país e que tem esse ponto de vista também aí de você dinamizar da melhor forma e trabalhar, né? Então, acho que vai ser uma noite aí bem rica para a gente discutir o assunto. Rica, esperamos, né? Agora, Léo, eu falei no início do programa, isso é uma linha, porque assim, até quando eu fui pesquisar sobre a história do 13º, foi engraçado, porque eu encontrei várias
Na internet tem vários caminhos. Eu acabei indo para um amigo historiador que me deu essa versão que eu falei no início, né? Certo. Que ele foi criado justamente para ajudar o brasileiro a, no próximo ano, começar menos endividado. Na prática, na sua opinião, isso tem ocorrido hoje? Boa noite, Ana. Boa noite, Boa César, noite. Leandro, aos telespectadores. E assim, o 13º salário nada mais é do que uma reposição anual do trabalho, do trabalhador, do que ele trabalhou nesse período. Porque, como o Leandro falou, é a questão das 52 semanas, para ficar mais claro para o público, quando você tem, num ano você tem 52 semanas. Se você divide o mês por 4, supondo que uma pessoa ganhe R$1.000 por mês, ele ganharia R$250 por semana. Então, pega R$250 vezes 52 semanas, dá exatamente R$13.000, que é o que ele receberia. 12 salários de 1.000 com mais 1.000 do 13º salário. E assim, o 13º salário, ele, além de fazer essa reposição, ele foi criado como uma gratificação também natalina, para uma festa de final de ano, que muita gente confunde e termina gastando todo esse dinheiro no final de ano com festas, o que é errado, que ele deveria ter outro propósito, esse dinheiro, que a gente vai discutir um pouco mais para frente. Sim. Posso fazer uma colocação? Sim, claro, A César. meu ver, é que é cultural também, a falta de educação financeira no Brasil é cultural. Isso. Então, Sim. as nossas políticas públicas e nossa legislação, ela trabalha em cima disso. Então, se o próprio brasileiro ele não tem o costume de provisionar o dinheiro para a festa natalina ou de provisionar dinheiro para matrículas, etc., o governo resolveu isso, não, vamos pegar a parte do salário da pessoa e botar como 13º. Então, a meu ver, é mais uma política, assim como FGTS, que seria semelhante, já que os brasileiros não poupam dinheiro, a gente cria um fundo para forçar uma poupança das pessoas. Então, é a cultura de falta de educação financeira do povo que gera a política de uma educação financeira forçada, vamos dizer assim. Acabou virando uma redenção das famílias brasileiras, Leandro, na sua opinião, no sentido de que casa com essa festa de final de ano, então é aquele momento que a família se permite, a gente sabe que é a realidade, muitas vezes é o único momento do ano que a família vai se permitir comprar um sapato novo, uma roupa nova, o peru de Natal. A gente sabe que para muitas famílias é a única época do ano, principalmente para quem ganha salário mínimo, né? E eu acho que assim, além disso, a dureza também em relação a gente já tem aí um período natalino que é um pouco diferente, né? Porque eu acho que vem para celebrar uma outra coisa, mas celebra fortemente o consumismo. E se já era pouco o Natal do consumo, agora a gente também tem a Sexta Negra, a Black Friday. Sim. Ela vem em novembro, coincidentemente, quando cai ali mais ou menos a primeira parcela do 13º, ela já vem e diz para o brasileiro, é minha. E a segunda parcela vem levar o Natal. E aí, quando você começa o ano e tem IPVA, IPTU, material escolar, janeiro, que você quer passar um fim de semana numa praia, alguma coisa, aonde é que está o dinheiro? Então, se a pessoa não se planeja e faz esse passo a passo que Léo e o César falaram, então é uma questão que é muito cultural, é muito pesada. Então, sempre a gente tem um marketing cada vez mais presente e mais forte, que de certa forma é apelativo e que entra na cabeça das pessoas. O que antes você precisava ligar uma TV, ouvir um rádio, ou assistir um jornal, enfim, comprar um jornal, hoje basta você pegar o celular. Já tem um perfil, você está segmentado para ser fisgado por aquilo que você quer. E você faz a compra por ali mesmo, já deixa o cartão cadastrado, já facilita e tal. Então, isso hoje em dia é mais uma coisa que dificulta, não é, o planejamento do brasileiro, que precisa de muita disciplina. E aí a gente pega dois pontos, o brasileiro nem tem tanta disciplina e não tem muito planejamento. Sim. A gente vai chegar nessa parte das dicas, que é a parte mais esperada. Só queria que antes as pessoas entendessem exatamente isso que vocês estão falando. Porque, inclusive, aí eu quero saber de Léo, tem muito patrão ainda que vende como se fosse um a mais, uma gratificação, né? Uhum. Tem muito trabalhador que ainda entende isso como se fosse quase como o modelo americano de bônus, né? Na sua opinião, Léo, deveria ser a escolha do trabalhador decidir, já que não é uma a mais, ele tem direito, como a gente já falou aqui, ele devia decidir se ele queria receber no final do ano, se ele gostaria de receber no final do ano, ou se ele preferia receber durante esses 12 meses. Isso daria mais consciência
para o trabalhador ou não saber o que é o 13º? Boa pergunta. Eu creio no seguinte, a minha concepção é de que o salário deveria ser pago semanalmente. Semanalmente, você trabalhou, na sexta-feira você receberia seu salário e não existiria essa questão do 13º salário, porque isso é só uma enganação, porque isso só é bom para nós, assim, no quadro que eu também sou empresário, para nós que somos empregadores, porque o que é que acontece? A gente provisiona esse 13º, a gente aplica e rende uns juros e que a gente vai pagar menos no final do ano para esse funcionário. Ou seja, vai desembolsar menos dinheiro para poder pagar um 13º do salário do nosso funcionário. Desculpe, Ana, só uma licença. Sim. E Léo falou uma coisa aí do bom empresário, viu? Sim. Que é aquele que provisiona o 13º Sim, sim. e que tem o dinheiro para pagar no fim do ano. E que ainda melhor, eu quero Léo como empresário, não é, que ainda investe esse dinheiro para ter uma rentabilidadezinha. Porque tem empresário que esquece, né? Se você for ver, o empresário doméstico, a pessoa que tem uma secretária, que tem uma pessoa que dá o suporte em casa, que tem um funcionário, passa o ano todo sem provisionar o 13º. Aí quando está agora em novembro, dezembro, assim como vários empresários aí de pequenas, médias e grandes empresas estão aperreados. Eita, esse mês tem 13º, esse mês tem... E desde quando é novidade que tem o 13º? Desde 1960. Todo ano, no fim do ano, vai ter o 13º. Aí o que é que falta? Planejamento. E outra coisa que também não é novidade, IPTU, IPVA, matrícula, que também, né, nem o 10º, nem as contas que vão vir são novidade, não é Que as verdade? pessoas costumam dizer que é atípico, né? Isso. Ah, esse mês foi atípico, porque foi aniversário do meu filho e aí eu gastei um pouco mais. Teu filho tem quantos anos? 5. E é atípico. Ele já tem 5 anos, então há 5 anos que naquele mês é o aniversário dele. Pois é. Mais uma vez, o que é que falta? É o planejamento ou você esqueceu que é Verdade. aniversário? Voltando aí um pouco nessa questão do 13º aí que você falou, você tem que ver o seguinte, que os bancos estão sempre de olho nessa parcela do 13º. A partir de abril, março, abril, eles já estão aí, ó, antecipe seu 13º salário, Isso. com taxinhas básicas de juros de 1,99 ao mês a 3,1949. E o brasileiro, como é muito consumista e também tem muitas dívidas, acaba caindo nessas armadilhas, que isso aí é um crédito fácil que o banco tem de receber. Porque eles geralmente pedem que a pessoa tenha conta no banco e receba nessa conta. Sim. Então, em novembro, ele vai receber o seu dinheirinho tranquilamente, sem estresse nenhum. Agora, César, tem alguma ocasião que antecipar o 13º salário, como ele está falando aí, em alguma ocasião isso é vantajoso? Para quitar uma dívida, eu tenho uma dívida, vale a pena eu pegar esse 13º e pedir antecipação ou não? Sim, por exemplo, ele citou aí você pegar o 13º antecipado e pagar 1% ao mês, né? Se sua dívida é maior que isso, teoricamente já valeria a pena. Então, se a taxa de juros da sua dívida é maior que isso, valeria a pena você antecipar o 13º para quitar. Hoje é o crédito mais barato, seria esse no caso. Uhum. E quando eu já tenho essa dívida, aí vamos começar agora para os detalhes. Isso, quando eu já tenho essa dívida, a minha prioridade tem que ser quitar as dívidas que eu já tenho sempre? Sim, esquece Natal. Preferencialmente sim, né? E o que falta é muito isso. Eu encontro muitas pessoas endividadas, sobretudo aqueles que estão mais endividados, que, de modo geral, eles não sabem nem mais as dívidas que têm. Eu falava recentemente com uma família de um outro estado que estava com apartamento para ser já tomado pelo banco que financia e tal. Eles, quantas parcelas tem aberto? Não sei. A conta de luz, eu estou com dificuldade, está para ser cortada. Quanto é o valor que vocês estão devendo? Eu não sei. Então, assim, se você não sabe, como é que você pode fazer um plano? Não é? E se a pessoa não sabe nem quanto deve, esse ponto que o Léo falou, que é extremamente importante, a maioria das pessoas nem recordam. Qual é a taxa de juros que você paga pelo seu consignado? E por aquele empréstimo pessoal? Então, se a pessoa não sabe isso, como é que ela vai tomar uma decisão mais adequada do que pagar primeiro? Exatamente. Isso. As pessoas têm medo dos números, na verdade, não é isso? Tem medo de ver a realidade ali, como é que está. E foge disso muito rápido. Vamos continuar no próximo bloco. Vamos para um curto intervalo, hoje falando sobre como utilizar o 13º salário. O número do WhatsApp para perguntas ou comentários é o 819-8830-7098. Diga pra gente como é que você vai gastar o seu 13º ou se você já gastou. Voltamos já.
Opinião Pernambuco de hoje discute como utilizar o 13º salário. Para participar desta conversa, convidamos Leandro Trajano, personal financeiro, César Falcão, criador do blog Poupe-me.com, e Léo Cantarelli, consultor e educador financeiro. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número de WhatsApp. Anote aí, 81988307098. Não se esqueça de colocar seu nome e localidade onde reside no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço fpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Nesse segundo bloco, a gente separou um trecho de um depoimento de uma psiquiatra chamada Maria Fernanda Caliani, que ela vai explicar um pouquinho qual a diferença de uma pessoa que gosta muito de comprar e de uma pessoa que é comprador compulsivo. Vamos lá. Infelizmente, a gente está dentro de um século em que tem uma indústria de consumo. E isso tem feito as mulheres e muitas vezes os homens escravos de um padrão de beleza que é inatingível. E isso acaba deixando as pessoas insatisfeitas consigo mesmas e com seu próprio corpo. E aí elas não enxergam mais a beleza interior ou as qualidades que elas têm. Tem um vazio enorme, porque elas acabam querendo se parecer com as modelos da capa de revista ou com as mulheres que elas enxergam na rede de TV. Essas pessoas insatisfeitas vão recorrer às lojas para comprar roupas, objetos, para satisfazer esses desejos e assim, quem sabe, diminuir a ansiedade e melhorar a sua autoestima. Mas o problema é que esses prazeres, eles são passageiros. Então, logo depois de alguns segundos, a pessoa já perde aquele efeito bom da compra e já quer outro produto, porque o que ela acabou de comprar já virou ultrapassado, visto que a moda muda dia a dia. Uma estimativa que a gente tem é que 5% da população sofra de compra compulsiva, mas é muito difícil de medir essa quantidade real, porque esse tipo de transtorno não exige internação. Eles vão chegar ao consultório em situações extremas, quando já se endividaram demais ou quando deprimiram por conta do estrago que eles ocasionaram. O que a gente observa é que 90% a 95% dos compradores compulsivos são mulheres. Os comportamentos compulsivos dos homens estão mais relacionados ao uso de álcool, de drogas ou sexo. A compra compulsiva, ela é classificada como um transtorno de controle de impulso. O que eu quero dizer com isso? A característica principal é essa falha em resistir ao impulso, a esse desejo, e isso acaba sendo prejudicial para o indivíduo. O comportamento compulsivo, ele se caracteriza por uma pressão interna que em determinadas situações faz com que a pessoa se sinta impulsionada, tomada por um desejo muito forte de realizar uma ação, ou seja, a compra, que vai dar um prazer nos estágios iniciais, mas depois vai causar culpa e um mal-estar. Mas, Maria Fernanda, às vezes eu compro no impulso, eu gosto de comprar uma roupinha vez ou outra, isso é um comprar compulsivo? Quase todo mundo de vez em quando compra por impulso, porque isso faz parte da nossa natureza humana. Mas o comprador compulsivo, ele não vai ceder a essa pressão eventualmente, ele sempre cede. Sempre quando ele tem um pensamento, ele vai lá e ele compra. Principalmente se ele está triste, com raiva ou passando por problemas. E não necessariamente ele vai precisar comprar coisas para ele mesmo. Ele pode comprar presente para outras pessoas. Então, para distinguir um comportamento patológico do comportamento normal da pessoa que vai para as compras, nós vamos considerar que a pessoa é compradora compulsiva quando ela tem prejuízos, seja financeiros, altas dívidas, pessoais, começa a brigar muito com o marido, com a mãe, com o pai, ou de relacionamento provocados pelo descontrole nessas compras. César, tem gente que precisa, além de planejamento, de organização, precisa de um médico mesmo, né? Eu não gostaria de comentar esse lado psicológico, sim, tá? Sim, mas, claro. Queria trazer um outro nível de consciência aqui, que é o seguinte: a gente vive num sistema capitalista. Você gostando ou não gostando, amando ou odiando, o sistema que a gente vive é capitalista. E esse sistema, ele sobrevive através de consumo. Quem está investindo em produtos e serviços, ele precisa, ao criar um produto e um serviço, ele precisa ter o consumo. Então, o tempo todo,
vendedores estão... O tempo todo alguém está querendo vender algo para você e vai bombardear isso na sua mente e vai usar estratégias de marketing na sua mente o tempo todo, porque o sistema funciona assim. Então, para mim, a maior defesa contra o consumismo seria entender como funciona o capitalismo de fato. Sim, sim. Entendeu? A meu ver, existem dois tipos de pessoas no nosso sistema. Existem consumistas, que consumistas e capitalistas. Todo mundo é um pouco de consumista, porque recebe seu dinheiro Sim, e gasta uma parte. Mas Sim. tem gente que recebe o seu dinheiro e tenta investir ou criar negócios para fazer mais dinheiro com o dinheiro. E tem gente que só recebe e consome. Só recebe e consome, só recebe e consome. Uhum. Então, o sistema vive dessa junção entre consumistas e capitalistas. E nessa época de Natal, de Papai Noel, isso é mais forte ainda, porque tem todo um apelo, né? É decoração, cantata de Natal, o amor, deixa o amor ganhar você, enfim, algo do tipo, né? Então, o apelo é muito maior, né? A gente tem que estar mais atento do que nunca, Léo. Além de sermos consumistas, o brasileiro em si é consumista, tem também a facilidade que se existe com crédito hoje em dia. Sim. Hoje você chega numa loja, você tira o cartão de crédito dessa loja, de uma bandeira X, você vai para outra loja, tira, e isso acaba que você tem vários cartões de crédito, que você não tem controle sobre eles, que faz com que você tenha um poder aquisitivo muito grande, que não é compatível com o teu salário. Mesmo ganhando salário mínimo, às vezes, exatamente. Né? Vamos supor que você ganhe R$1.000, você vai em 5 lojas diferentes e pegue R$1.000 de limite de cada cartão desse, você vai ter 5.000 de limite, tendo só 1.000 de salário. Como é que você, se você estourar esses cartões, como é que você vai pagar essas contas? Fica inviável. Ainda mais porque os juros são altíssimos do cartão de crédito. Hoje, uma dívida de R$1.000, vamos supor, uma taxa de 10%, que é uma taxa baixa, que eu estou botando aí, em 5 anos essa dívida transforma mais de R$300 mil. Torna impagável. Acabou, né? Isso, exatamente. Agora, uma coisa que a gente não falou aqui, que o 13º devido é para quem tem carteira assinada. Né? Sim. E quem não tem carteira assinada? É profissional autônomo e vai passar pelo Natal, vai passar pelo Réveillon. Isso. E pode ser que precise pagar IPVA, IPTU, escola do filho, material escolar. Como é que ele vai? Aí sim é que o planejamento tem que ser maior do que tudo, né? Isso, independente de você ter ali a sua carteira assinada ou não, as contas vão vir. Então, se você tem um carro, se você mora de aluguel, deve ter ali o IPTU, material escolar, essa rotina financeira, essa dinâmica, né? Mas o que é bem recomendável, eu trabalho muito isso com pessoas que no dia a dia são autônomos ou microempresários, pequenos empreendedores, é que você pode provisionar o seu 13º ao longo do ano. É possível você fazer isso de acordo com o que você quer tirar e que sabe que é cabível. Você pode ir tirando ali 12 avos a cada mês. Ou você pode fazer um esforço maior de venda ou prestação do seu serviço no período do 13º, para que você vá no mercado buscar ele. Por quê? Porque é um período que as pessoas, aí a grande massa, está ganhando o 13º, está mais propensa ao consumo. Então, se você tem um negócio, se você presta um serviço, você tem produtos a vender, o mercado vai estar mais dinâmico, vai ter mais dinheiro. Então, é a hora de você acelerar suas vendas para faturar um pouco mais e terminar o ano para fazer uma transição financeiramente melhor. É uma alternativa. E a outra é essa de você ir provisionando aos poucos para terminar melhor. E tem que estar muito atento também à sazonalidade, né? Sim. Porque tem autônomos, tem empresários, tem serviços que têm uma sazonalidade. Sim. Tem várias pessoas que nessa reta final de ano a demanda começa a cair muito, porque a gente está aí há 1 ou 2 semanas de começar... No ano que vem eu vejo isso. Isso, né? Também tem esse outro lado. Né? E ainda mais porque o carnaval do próximo ano cai no começo de março. Sim. E se o ano começar depois do carnaval, para muitos autônomos e muitos empresários, o começo do ano pode ser bem mais sofrido. Então, quem está aí nos vendo, eu acho que a gente já tem que estar muito atento a isso tudo para se proteger. Preste porque atenção. A receita pode cair, mas as despesas não vão acompanhar. É verdade. E ainda tem mais uma coisa, vamos aumentar impostos, né? Pernambuco, aí falando bem especificamente do nosso estado, vai ter um aumento aí de ICMS, já está aprovado, né? Então, são contas que a gente não faz, não está lá na nossa caderneta, mas que no fim do ano eu acho que fazem uma diferença, né? Quando vai juntando um aumentozinho aqui, um aumentozinho ali, e a gente não se planejou, ainda tem que deixar o aumento para esses gastos, enfim, que a gente vai ter que
dar conta. Agora, eu estou aqui com duas pesquisas que elas são um pouco contraditórias. Eu vou falar um pouco das duas. Uma é da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, que diz que 86% dos brasileiros pretendem utilizar o 13º para pagar dívidas. Na do SPC, esse número é só de 17%, por isso que eu estou dizendo, não é contraditória, na verdade são números bem distantes. O que é que vocês acham desses percentuais? 86% e 17%, então, é isso mesmo? Esse é o caminho? Pagar as dívidas? O que eu penso é muito o seguinte, na verdade, o brasileiro que está endividado, de modo geral, não é uma pessoa de má fé. É por falta de planejamento, é por uma condição do desemprego que vem muito alto. Várias pessoas que voltaram para o mercado, elas não voltaram com a mesma remuneração que tinham antes, mas de repente voltaram com essa remuneração e o padrão de vida continuou alto. Então estava gastando mais do que ganhava. E se enrolou e veio o endividamento. Tanto que hoje a gente tem aí um índice de inadimplência no Brasil altíssimo, de 30%, 60 a 62 milhões de brasileiros inadimplentes. E esse pessoal, quando recebe um dinheiro a mais, tem a boa índole e quer quitar as dívidas. Então, eu acredito numa estatística mais alta, esse 17%, porque o brasileiro, de modo geral, ele quer sim, quando recebe um dinheiro, pagar quem deve, ele quer negociar. Não é? Estranha a pesquisa ser do próprio SPC, né? Pois é, e é recente. Teoricamente, foi direto ao ponto de quem já está... Exatamente. O brasileiro sabe a diferença entre ser devedor e ser inadimplente? Ele acha que só está devendo quando o nome dele está sujo? César? Eu diria que o pessoal confunde isso mesmo. Devedor é quem deve alguma coisa. Se você financiou um carro, você tem um credor, que é a instituição financeira que lhe deu dinheiro, e você passa a ser o devedor. Mas o inadimplente é quando você fechou um compromisso de um pagamento e você não está pagando. Você deixou de pagar essa parcela do carro, você mesmo falou. Exatamente, deixar de pagar. Exatamente. Eu pergunto muito isso em palestra até, né? Eu falo muitas vezes para o público, né? Alguém aqui está endividado, é um ou outro que levanta a mão, não é? E aí depois eu pergunto, hoje é dia, sei lá, dia 20 do mês, um exemplo, né? Eu sei que hoje é dia, a gente está aqui dia 6, né? Sim. Mas dia 20 do mês, um exemplo, como eu tive recentemente em Caruaru, e aí perguntei, alguém aqui já passou o cartão de crédito? Foi a segunda pergunta. Aí a maioria disse, sim, está endividado. Pois é, exatamente. O cara não, você tem uma dívida. Agora, se essa fatura do cartão vence e você não pagou, aí você passou a ser inadimplente. Exatamente. Aí, o pessoal não tem realmente essa percepção. Tem uma pergunta aqui do morador do bairro do Totó, Damielson Danton. Eu e minha esposa usaremos o 13º para viajar, já que nossas dívidas estão bem controladas. Porém, Léo, queria saber se é melhor investir e como investir. Olha aí, tá vendo? Brasileiro consciente. Bem, essa é uma pergunta boa, né, Léo? É bem porque ampla. Viajar é uma coisa que enriquece a gente tem um aprendizado enorme quando a gente viaja, e investir também é muito bom. O que ele podia fazer nesse caso aí seria meio termo, gastar uma parte com a viagem, outra parte com o investimento. Agora sim, eu não posso dizer qual investimento que ele deve investir, porque eu tenho que saber primeiro o perfil dele, se ele tem um perfil moderado, se é mais agressivo, para poder indicar um produto certeiro para ele. E saber desde já que a poupança não é o único investimento do Brasil, né? Porque isso também é outra coisa que... Poupança, esse investimento, você conhece, Leandro, poupança? Agora o brasileiro gosta, viu? Estatística que eu gosto muito e repeti bastante esse ano é que em 2017, 85% dos brasileiros que pouparam deixaram dinheiro na poupança. 85%. É uma realidade. É uma realidade. Não é? Então, é muito comum chegar pela facilidade que existe hoje a poupança, é um método antigo. A servidora pública estadual e municipal, Maria do Carmo Rocha, de Recife, não falo o bairro, mas é do Recife, graças a Deus consigo guardar meu 13º faz muitos anos. Então, ainda tem. E o funcionário público, César, né? Muitas vezes recebe uma parcela até, diferentemente, no meio do ano. Em março, por ou em exemplo, março, tem o pessoal dos tribunais que é em março, dos federais que é uma parcela em julho e outra só agora. O que dizer também para os servidores públicos que também não têm o 13º inteiro em dezembro? Assim, a minha lógica envolve sempre um planejamento de gasto ou um orçamento. Então, eu costumo orientar você a olhar sempre 12 meses para frente. Então, você está recebendo o dinheiro, seja em março, seja em julho, mas você só vai usar
É no aniversário da sua sogra, que acontece todo ano, sempre na mesma data. O Natal, que costuma ser sempre na mesma data. Aniversário da sogra. Então você tem que ter aquele planejamento de 12 meses ali, a matrícula, etc., para não faltar dinheiro quando precisar. O nome técnico para isso seria provisionamento do É a mesma lógica. É a mesma lógica. Então, no fim, é a mesma lógica, né? Tanto para o trabalhador de carteira assinada, o autônomo, quanto para o servidor público. Né? No fim, vai ser esse planejamento e pensar no ano como um todo, né? Não pensar E exige só... muita disciplina, né? Sim. Aí é isso que falta também. A gente tem falado muito Sim, de planejamento, sim. mas o primeiro ponto eu acho que é que os brasileiros não se planejam. E o segundo desafio é, depois de se planejar, é ter disciplina para seguir aquele planejamento. Quando é planejamento de curto prazo, já é um grande desafio. Se esse planejamento for de longo prazo, então, imagine você ter que poupar R$500 para uma viagem durante 36 meses. Você repetir a operação 36 meses e botar aqueles 500. Aí até o que eu falei na época da Copa do Mundo. Muitos brasileiros em 2014, antes do 7-1, né, disseram que iriam para a próxima Copa, porque o clima estava fantástico aqui antes da catástrofe, né? Não, a próxima Copa eu vou, a próxima Copa eu vou. Mas veio a Copa da Rússia e quantos brasileiros efetivamente foram? Porque no meio dos 4 anos todo mundo abandonou o planejamento, né? Então tem isso. Não abandonem. A gente volta em poucos minutos, hoje tirando todas as dúvidas sobre como utilizar o 13º salário. Estamos de volta com nossa conversa sobre como utilizar o 13º salário, que entra agora no seu terceiro e último bloco. São nossos convidados: Leandro Trajano, personal financeiro; César Falcão, criador do blog poupeme.com; e Léo Cantarelli, consultor e educador financeiro. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número de WhatsApp. Anote aí, 81988307098. Não se esqueça de colocar seu nome e localidade onde reside no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço fpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Agora, Léo Cantarelli, eu quero lhe perguntar o seguinte: tudo também fica mais caro nessa época do ano? Isso também é outro fato. É como se a indústria e o comércio quisessem compensar uma venda abaixo do que estava sendo esperado durante o ano todo, e aí nesse momento os preços vão lá para cima, e o 13º também ajudaria para isso acontecer? Com certeza. O comércio, ele trabalha nesse sentido, porque é o período do ano onde é injetado mais dinheiro na economia. Então, aquelas promoções que existiam até novembro, em dezembro não vão existir. Você, por exemplo, você ia em algum restaurante, tinha uma promoção de um prato que vinha com refrigerante ou um suco. Nesse mês já não tem mais, porque eles vão dizer que os custos nesse mês são mais caros e, consequentemente, é um período que a inflação realmente vai aumentar. Por causa exatamente disso. Porque tem mais dinheiro também. Mais dinheiro rolando, circulando e os preços aumentam. Mas aí, vamos lá, vai ter um dica de Leandro percentual. também para os autônomos. Porque foi dica de Leandro também para os autônomos. Sim, para os autônomos pode ser uma boa, né? Verdade. Agora, se eu decidir que eu vou gastar com presentes, uma parte com presentes, quanto do meu salário? Tem uma porcentagem que vocês que trabalham com essa educação financeira. Não, a porcentagem legal é essa para você gastar com presentes. Vocês têm uma determinação de quanto seria do salário? Quantos %? Bem rapidinho, porcentagem eu não diria que tem não, porque é muito relativo. É um número mágico. Há pessoas que costumam, há pessoas que não. Eu acho que é uma coisa como uma pessoa que eu tive hoje de manhã. Sim. E eu perguntei, ela disse meio, poxa, eu não sei se vou. Você se sente bem? É importante para você presentear essas pessoas? Cabe no seu orçamento? Sim, sim, sim. E ainda vai atingir uma poupança no mês? Tá ok. Eu só digo uma coisa, tentar não parcelar e prolongar isso por muito tempo. Porque hoje pode ser interessante, mas você sair, que aí a gente já entra até no outro tema, né? Parcelamento, que é quase que um enforcamento. Não, mas está né? ligado com o 13º, porque né? o enforcamento vem por aí. A pessoa começa a parcelar e parcelou em 3 vezes esse presentinho de Natal, já vai bater lá com o IPTU e com o IPVA. Então, você está pronto para assumir a última dessas parcelas, junto com o IPTU e com o IPVA? Se tiver. E se eu tiver disciplina para sair
vai ser essa quantidade de pessoas e eu vou gastar R$200 de presente para 10 pessoas e se eu fizer isso ajuda também, César? Ajuda. Eu particularmente faço isso. Tem meta, né? Eu Tem vejo, meta eu vou até fazer pra teatro isso, assim, né? só as pessoas mais próximas, listo, tá bom. E vou gastar tanto com cada um, essa pessoa merece um pouco mais. E Essa questão de porcentagem é meio complicado você dizer assim o que você deve fazer. Porque, exemplo, você pode até usar 100% do seu 13º para quitar alguma dívida que você tem. Renegociar algum financiamento que você tem, um valor que está absurdo, e você propor aquele acordo com o banco e ele aceitar. Inclusive, com relação a isso, está até tendo um mutirão do PROCON, que se encerra amanhã aqui no Recife, que quem tiver endividado pode procurar o PROCON para poder resolver essas questões, para tentar um bom negócio. Quem tem parcela de financiamento, além do cartão de crédito, também é uma boa hora? eu diria que sim. Para carro, por exemplo, eu estou financiando um carro, eu estou financiando uma casa, é uma boa eu pegar esse 13º e dar uma adiantada aí? Desde que não vá prejudicar qualquer outra coisa, mas a meu ver, se a pessoa deve, tá? Se a pessoa deve, ou não necessariamente está inadimplente. Sim, se a pessoa mas deve. Ela deve quitar as dívidas, por isso que eu falei em tom de brincadeira, esquece o Natal se tem Sim, dívida, sim. mas assim, é o que eu defendo, tá? Sim, sim. Ao invés de dar um presente um pouco mais caro para cada um, dá uma flor, dá um gesto, Sim. esteja em família, Sim. é até mais importante. Outras Mas a coisas. título de adiantar, Ana, eu acho que depende muito de cada perfil. Sim, sim. Porque se você tem uma dívida efetivamente ali, está em aberto, você está inadimplente, você tem que correr atrás. Mas se é um endividamento que está no teu fluxo mensal e cabe, Eu estou perguntando então nesse caso. eu não partiria para adiantar. A não ser que você tenha um bônus benefício, muito bom por isso, algum benefício Certo, muito válido. certo. Levando em consideração que a maior parte dos brasileiros não tem reserva, não tem ali um fundo de reserva, uma garantiazinha para uma perda de emprego, uma redução de renda, uma doença, alguma coisa do tipo. Que eu vou perguntar disso para Léo. Sim. Não, É uma pode boa continuar. oportunidade. É uma boa oportunidade de você começar a construir isso. A reserva de emergência, não é isso? Importante. 6 meses do seu custo de vida, eu tenho que ter sempre 6 meses do meu custo de vida lá guardadinho. E pode ser também outra finalidade para o meu 13º, se eu conseguir? Veja, a reserva de emergência, como o Leandro falou, é para aqueles imprevistos que acontecem, algum caso de desemprego, algum caso de doença, e que em alguns casos, ao invés de 6 meses, você pode até levantar isso para 12 meses. Sim. Que você tem mais tranquilidade com relação a isso. E essa questão de reserva de emergência é muito importante mesmo, e a maioria das pessoas não fazem isso, porque não tem esse hábito, não tem um planejamento, não tem um controle financeiro na sua vida e devem sempre estar fazendo esse planejamento. Que a reserva de emergência é o que eu preciso para me manter por quanto tempo que vocês estipulam? 6 meses. De 6 a 12 meses, exatamente. Agora, Então, se eu ganho 1.000, eu preciso ter pelo menos 6.000 lá guardado. no caso, não é essa quanto conta. você recebe, Não, é acima da sua despesa. Exatamente. É o que você gasta por certo. mês. Se você gasta 2 mil... Não é seu salário, é o seu Exatamente. custo de vida. É diferente. Certo. Salário é uma coisa, custo de vida é outra. Certo, certo. Se você tem um custo de vida maior que o seu salário, você vai se endividar. Se você tem igual, Sim. você vai ser sempre Sim. consumidor. Se você tem menos, a lógica é você gastar menos do que ganha. Né? É em cima do custo de vida que eu tenho que do ter. custo de Sua vida e não despesa. do salário. Então, o 13º também pode, para algumas pessoas, ser o momento de começar a iniciar essa reserva de emergência? Vocês acham que também é um bom caminho? Ótima iniciativa. E os 12 meses que o Léo falou, que César também aí, claro, concordou, acho que é muito interessante. Eu estou defendendo aí os autônomos ou enfim, quem está em uma transição de carreira, quem é do meio privado, sobretudo, 12 meses eu acho que é o essencial. Eu não partiria para 6 meses. Por conta de desemprego, essas Porque questões? 3, 4 anos atrás, 5 anos atrás, a pessoa, para se recolocar, se ela fosse demitida, se pedisse demissão, enfim, qualquer coisa do tipo, ela conseguia se recolocar rapidamente. 2, 3, 6 meses, 8 meses estourando, você tinha uma função similar com a remuneração muito próxima. Nos últimos anos, o tempo de recolocação, ele aumentou bastante. Sim. Então, se você sai do trabalho, fica 3 meses, 6, 8, 10 procurando oportunidade, acabou a reserva. Então, para o funcionário do meio privado, quanto mais tempo aí você tiver dessa abastança, melhor. Agora, para o servidor público, de fato, tem uma certa estabilidade, tem uma tranquilidade maior, vai ser mais para outros eventos, tal como aí uma questão de saúde, uma oportunidade, né? Porque já tem uma renda mais recorrente, mais fixa, né? 6 meses se enquadra legal. A reserva pode funcionar também como um colchão financeiro. Então, no caso de um servidor público que
é muito difícil de perder o emprego, vamos dizer assim. Se ele tiver um colchão aí de pelo menos 4 meses, 4, 5 meses, numa eventualidade dele ter que gastar mais no cartão de crédito ou algum mês específico, ao invés dele pegar um emprestado ou ter que se endividar por causa daquele gasto a mais que foi bem específico, ele usa da reserva dele e depois repõe. Sim, é mais fácil, né? Então, é uma ferramenta aí fantástica para finanças de qualquer pessoa. Então, a gente já está dando várias opções aí para quem, uma coisa, né? Isso tudo é muito bonito, né? Agora é desafiador. Imagine a pessoa guardar 12 meses de suas despesas. Suas despesas mensais são R$1.000. Você ter 12 mil. Aí já teve muita gente que eu falei disso. Eu não tenho nem um mês. Se você não der o primeiro passo, daqui a um ano você vai continuar se lamentando porque não tem um mês. Exato. Então, dê o primeiro passo e você vai levar 3, 4, talvez 5 anos para ter um ano de reserva. Agora, se você tem que planejar... Mas saiu do zero. Exato. E Né? Nem que seja com R$20 ali, eu saí do zero. Dá o primeiro passo. Agora, Léo, vamos voltar de novo, porque eu acho que é para a maioria da população essa pergunta, né? E a gente já tocou, mas eu quero voltar. A gente sabe que a maioria de quem tem carteira assinada ganha um salário mínimo, R$ 954. Isso sem nenhum desconto, né? Porque ainda vai entrar em INSS, enfim. Para essas pessoas, que dica a gente dá? Para essa pessoa que vive com um salário mínimo e que em dezembro vai ter 2 salários mínimos. O que é que a gente diz para essas pessoas? As dicas são as mesmas que a gente falou aqui antes? As dicas continuam sendo a mesma, porque o grande problema não é quanto se ganha, é quanto você gasta. Existem pessoas que ganham um salário mínimo e que são consideradas mais ricas do que pessoas que ganham 20, 30 mil, porque elas vivem numa realidade dela. E tem gente que ganha muito e também gasta mais do que ganha. Então essa é a minha concepção com relação a que o salário... Lógico que se eu ganho R$ 954, eu não vou poder ter um custo de 2 mil, não vou ter a vida que Leandro ganhando R$50 mil aí tem. Entendeu? Mas a concepção de ganhando 20 e 954 é a mesma. Você tem que economizar e fazer um fundo de emergência também. Isso. Concorda, César? Concordo. E, assim, existe um conceito na mente popular que quem é mais rico do ponto de vista financeiro é quem tem o maior salário, mas na verdade quem é mais rico do ponto de vista financeiro é quem tem o maior patrimônio líquido. O seu chefe pode ganhar R$50 mil e você ganhar R$1.000, mas ele gastar os R$50 mil todo mês. E você poupar R$100 todo mês, você ganhando 1.000. Sim. Se você poupa R$100 todo mês, seu chefe gasta tudo, você é mais rica financeiramente do que ele, porque a medida real de riqueza é patrimônio líquido e não salário. Agora, Leandro, uma perguntinha que eu quero fazer. E quando é que a gente pode se permitir um gasto fútil, vou chamar assim? Quando bom, né? Porque a Por que vida, não, também? porque a gente está aqui, a gente também, Por que o papel não, né? da gente não é dizer Sim. não consuma. Realizar alguns desejos saber também, consumir. fazer algumas coisas que... Quando é o momento que a gente pode se permitir isso? Tá com as contas em dia? Você poupa? Está seguro de que aquilo é realmente uma coisa que vai impactar e que você daqui... Eu costumo dizer até que se você está com muita dúvida, volta para casa. Se no dia seguinte aquilo ainda ficar martelando sua cabeça, pensa um pouquinho. Virou a semana e você ainda lembra daquilo ali, é porque realmente vai fazer algum impacto. E uma vez ou outra você se dá esse presente, é um resultado também, é importante, é bacana. O problema é quando a pessoa vive o processo de autobonificação em tudo. Hoje é quinta-feira, reta final do ano. Opa, confraternizar. Eita, eu podia ir para esse restaurante, mas eu vou para esse. Aí amanhã é sexta, tem outro. Eu mereço. Né? Então começa com esses destruidores de sonhos que vão destruidores de sonhos, né? que vão acabando com o tudo. brigadeiro para quem está de dieta, né? Que vão acabando com tudo, né? Eu digo muito isso. Esse tal do eu mereço destrói a dieta e a vida financeira de muita gente, né? Então isso é danado. Agora é aproveitar essa época do ano que propicia muito a pessoa poder gerar uma renda extra. Sim. Além dessa consciência do gastar e saber usar o dinheiro, por que não correr atrás daquela cerejinha do bolo? Então essa pessoa que ganha um salário mínimo, ou não importa se ganha 5, 10, quantos salários mínimos vai ganhar, mas eu tenho uma habilidade, eu tenho uma coisa que eu faço com prazer e que nesse fim de ano eu posso incrementar, é um chocolate, é um bolo que eu faço, é uma renda a mais que eu quero para visitar um parente que mora fora e meu carro à noite, ele está livre e eu posso fazer um trabalho de motorista de aplicativo, ou eu posso ajudar... Buscar o caminho. Aí, né? Mas eu não tenho carro, nem isso eu posso fazer. Mas não tem nenhum amigo que tem carro. Você pode dizer, amigão,
80% é meu e 20% é teu. Achar um E o caminho, combustível é meu. Então, assim, a pessoa tem que ter criatividade para correr atrás e tentar gerar esse extra. E isso serve também aí para o autônomo, para aquela pessoa que não tem 13º. É realmente sair aí de uma zona de conforto, criar e correr atrás. Então, a gente plugar e a gente voar depende de cada um. Sim, Né? sim. E é muito nessa linha, eu acredito. Você pode fazer essas compras, inclusive, até todo mês. Portanto, que caiba no seu orçamento, você fez um orçamento e tem lá que vou gastar tantos reais com algo que é fútil, você vai gastar todo mês. Eu tenho até um número mágico. Sim. Qual é o Eu seu número considero- mágico? Não necessariamente para gastar com algo fútil, Sim. tá? Mas para gastar à vontade, você tem que olhar o que é exatamente 20%. Pronto, 20% do que você ganha, considere como um gasto livre. Um gasto livre, que é para te dar também essa recompensa, Livre né? de culpa. Porque afinal de que não te contas a deixe gente tão- Que trabalha não te deixe tanto. tão amarrado, né? Bacana. A gente trabalha tanto, né? Porque o brasileiro trabalha muito. A gente trabalha, já tem pesquisas aí que a gente trabalha muito mais horas do que muitos outros povos, e aí a gente não poder também se permitir, não é isso a proposta do programa. O que a gente quer é que as pessoas saibam Consciência. quando, Exatamente. com a consciência de como fazer isso. Por exemplo, eu não vou planejar o quanto eu vou gastar de cerveja. Sim. Não tem necessidade. Está nesses 20%. Agora, a tecnologia já ajuda? Já tem aplicativo que ajuda? Muita gente tem dificuldade com esses programas aí mais antigos de planilha, acham que é uma conta que é difícil para fazer conta. Tem algum aplicativo já gratuito que já ajude? A tecnologia, tem outras coisas que vocês podem mencionar aí de tecnologia para nos ajudar a deixar esse mês aí redondinho? Hoje tem de tudo, né? Hoje tem desde aplicativo de feira, que dinamiza no casal ali no supermercado. Tem um aplicativo sensacional, que é o Menor Preço, que você vai em qualquer supermercado, eles são em Recife, no Espírito Santo, é Paraná, tá? Mas tem você aqui. bota É o Pernambuco, código, né? É Pernambuco, legal. Paraná, Espírito Santo, eu acho. 3 ou Você 4 passa ali o código de barra e ele já mostra na proximidade quanto é que está o preço daquele produto em outros lugares. E para isso que você está falando também, é uma questão de monitoramento de despesas, tem ótimos aplicativos hoje em dia, e se a pessoa não for das mais tecnológicas também aí, Sim. é bom e velho caderninho ou agendinha. Só não vai ser tão prático. Não vai te dar as informações de uma forma tão analítica. E aí, mas eu não tenho muita afinidade com isso. Mas é algo extremamente simples de usar. Então, hoje em dia, a tecnologia ela veio para facilitar muito também nesse sentido. Da mesma forma que ela ataca a gente para mapear, Isso, segmentar tudo para o exatamente. consumo, ela oferece ferramentas que facilitam a organização. Então, aplicativo que controla, sabe o melhor Gratuitos, preço, isso. aplicativo de receita, despesa, e para quem tem dificuldade, o papel, mas tem que fazer. Ter essa planilha, eu estou chamando de essencial. planilha. Eu bom, uso aplicativo, né? Assim, Sim, pelo simples motivo que ele automaticamente já classifica meus gastos. Ele controla É, até a sua conta corrente. Sim. Aí você está saindo e entrando na sua conta corrente, ele já te dá um saldo, uma posição no próprio aplicativo. Mas eu também vou como o Leandro disse aí, eu gosto do blocozinho, você anota o que tem, depois você passa para uma planilhazinha do Excel, sim. que vai te dar... E faz. É muito perfil, né, de cada um. Agora, Braulio, eu tenho quanto tempo aqui para ver? Se eu posso chegar na pergunta, quanto tempo eu tenho aqui? Então dá. Eu quero saber, ainda tem um tempinho, aproveitando agora. Não sei quem de vocês, se todos ganham 13º ou não, mas o que é que você vai fazer, Leandro, com seu 13º, se receber e se não receber, como é que você está se preparando? Eu já não tenho 13º faz tempo. Aguinaldo me lembra uma história rápida, que eu Sim. trabalhei na Bolívia, entre outros países que tive a oportunidade de trabalhar, e logo que eu cheguei na Bolívia, era todo mundo falando, cadê meu Aguinaldo? O Aguinaldo não saiu, o Aguinaldo não saiu. Logo que eu cheguei lá, todo mundo querendo pegar esse Aguinaldo, e eu preocupado, esse cara tá lascado, viu? E aí depois eu disseram, isso é o 13º, rapaz, é porque a empresa não conseguiu pagar ainda, tá todo mundo, né? Mas eu já não tenho Aguinaldo 13º há bastante tempo, mas o que eu consigo aí nessa reta final do ano, de tudo que foi provisionando, se organizando, é para investir no negócio, investir na empresa para que possa fomentar e alavancar mais no próximo ano. O meu objetivo esse ano não vai ser mais focado em investimentos financeiros, eu fiz ao longo do ano. Sim. E nessa reta final tudo está sendo voltado para fomentar o negócio. Reaplicar Isso, no negócio. só que dessa vez dentro do negócio. Ao longo do ano eu corri para o resto. César, o que é que vai fazer com o 13º? Eu fiz o meu planejamento desses 12 meses que eu falei, Sim, e não só considerando os gastos anuais, mas considerando o 13º também dentro do planejamento. Então ele já ficou provisionado dentro do todo.
E o dinheiro que entrou, eu guardei. Sim, você investiu, vai investir, pretende investir. Exatamente. Bom, o 13º faz tempo também que eu não tenho esse 13º. Mas uma coisa que eu uso é aquele famoso se pague primeiro. Sim. Quando a gente se paga primeiro todo mês, a gente já vai juntando o dinheirinho e que a gente se reinveste na própria empresa da gente, cursos online, alguns projetos que a gente está fazendo por aí que demanda um bom capital que a gente está investindo com esse dinheirinho. Então, aqui está todo mundo bem resolvido, né? E para quem, como Angélica Barros, já cheguei no final do ano, bairro da Madalena, já cheguei e já está todo o meu 13º já está gasto. Como mudar essa situação? Quem vai para 2000, não conseguiu fazer isso em 2018, mas quer em 2019 ter uma nova vida, né? Pelo menos em relação a isso. E quais são as dicas rápidas, que a gente tem pouco tempo, que vocês dariam para, em 2019, tentar mudar, fazer um melhor uso do 13º? Bom, vou ser muito rápido mesmo, então. Sim. Para todo game over, né? Para todo fim de jogo, tem um play again, ou seja, acabou-se 2018, 2019, começa do zero. E se assistiu o programa desde o começo, já sabe tudo o que fazer, né? Sim. Passa a bola. Para quem não assistiu, resumo rápido. Planejamento de 12 meses. Utilizar aplicativos para controlar gastos. E disciplina, né? Não gastar sabendo que não pode. Né? E saber que o 13º não é bonificação, nem abono, nem a mais, É fruto do seu trabalho. É fruto do seu trabalho, né? No caso, é planejamento, é orçamento, que você deve sempre estar fazendo para poder ter uma vida financeira saudável. Braulio está me dizendo aqui que a gente tem ainda, então, 1 minuto. Então, eu vou fazer uma pergunta que eu deixei aqui e não deu tempo. Então, o seguinte, a gente tem também, acho que a psiquiatra falou, mas de forma rápida, a pressão das redes sociais, né? Enorme. Como conseguir passar o final de ano, porque vai estar todo mundo aí mostrando a casa toda decorada, a roupa nova que comprou, né? De repente ali a joia, porque todo mundo é feliz e nas redes sociais ninguém é triste, ninguém tem dívidas e ninguém tem nome sujo. Como é que a gente também consegue passar imune a isso? Qual a dica que vocês dão? Eu tenho uma resposta simples. Sim. Ser razão. Deixar o emocional de lado e ser totalmente razão com relação a isso. César. Você já resumiu uma parte aí que Sim. Todo mundo é feliz nas redes sociais, né? Então é saber isso, é saber que não necessariamente aquilo ali é pura verdade, que 100% dos casos. Vida real. Seja você fazendo o que você sabe que pode. Sim. E não para os outros ou pelos outros, é por você, por sua família. Então, se pode, pode. Cada um sabe a sua verdade. O problema é que as pessoas querem mostrar para os outros. E a rede social é esse advento, né? De que no fim do ano você tem que estar viajando, tem que postar uma foto de que está em algum lugar. E quem não está, arruma até um TBT, um WBT, um SBT para lembrar uma foto ali no meio e fingir que está na vibe também. Então, seja você e é você. E se você está feliz e está em dia, cabeça no travesseiro, tranquilo, 2019, vamos para frente, né? Muito obrigada. Obrigado. Pela presença de vocês. Eu acho que quem estava em casa conseguiu entender o que é um pouco mais o 13º, como usar, e esse era o nosso objetivo. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.